nós precisamos, todos unidos, lutarmos contra o vírus. E por isso, nós estamos tomando medidas que precisam ter a colaboração de todos, indistintamente de todos, porque nós precisamos evitar o número de pessoas contaminadas e que precisam da assistência médica. Nós não temos mais leito para todos, não temos respiradores. Vamos, portanto, fazer um grande esforço. Não há uma pessoa sequer que não esteja sendo prejudicada neste momento, emocionalmente, na saúde, com a perda do amigo, de um parente. Todos estão sofrendo este momento de pandemia que atinge o seu momento mais crítico. Vamos respeitar a vida do outro, a vida do próximo. É isso que nós estamos precisando nesse momento, que não tem remédio, que não tem vacina para todos, não tem leito para todos, não tem médicos, não tem RH, faltam os equipamentos individuais de proteção aos nossos profissionais de saúde. É esta a realidade. As medidas entram em essa meia-noite de hoje e elas vão vigorar por 15 dias. Todas elas estão descritas nos anexos, são mais de 1000 serviços que nós ficamos regulamentando nessa madrugada. E eu acho que a doutora Miriam pode, com mais maestria, detalhar para todos como que vai funcionar. Como o doutor Aldenes já falou, vai começar a vigorar a partir de amanhã, né? A partir das 0 hora, até as 23h59 do dia 31 de março. Todas as empresas que têm as atividades internas que estão permitidas, sem atendimento ao público, elas deverão reduzir a equipe em cada turno de trabalho para 1/3. As principais proibições em todo o município a circulação de pessoas. Só vão poder circular pessoas que sejam trabalhadoras dos serviços previstos no decreto, ou as pessoas em busca de atendimento à saúde. Todas essas, quando abordadas pela autoridade policial, elas deverão justificar o deslocamento. Tá? Esse deslocamento também está proibido, inclusive dentro de condomínios, de clubes e de áreas residenciais. Está proibido também a realização de cultos e missas, realização de aulas, cursos ou de treinamentos presenciais. Está proibido durante todos esses 15 dias o comércio, o fornecimento e o transporte de qualquer bebida alcoólica. Está proibida também a visitação aos cemitérios. Os velórios, houve uma pequena mudança, eles vão poder ser realizados até 4 horas, mas com no máximo de 5 pessoas por sala apenas. Os postos de combustíveis e as oficinas de manutenção de veículos, para executar o serviço ou abastecimento, elas só poderão executar mediante a apresentação de um documento comprobatório da atividade permitida. Então, é somente o trabalhador dos serviços permitidos ou as empresas que estão permitidas a funcionar e que poderão utilizar postos de combustíveis e oficinas. Essa declaração ela deve ficar no local, nos postos e nas oficinas, para fins de fiscalização. Tá? Será verificada a quantidade de combustível comercializado e comparado com as declarações retidas. As infrações, por desrespeito a qualquer regra desse decreto, ela vai ser imposta
vai ser imposta uma interdição ou lacração do estabelecimento imediatamente por 15 dias. Se houver reincidência, essa lacração vai ser total do estabelecimento definitivo. Os estabelecimentos que forem flagrados comercializando bebida alcoólica ou qualquer veículo que estiver transportando bebida alcoólica vai ter o produto apreendido, além da multa. Todas as fiscalizações e autuações, elas vão ser feitas pela vigilância sanitária, pela fiscalização de posturas do município e pela guarda municipal. Lembrando ainda que o descumprimento das normas sanitárias para conter a epidemia, elas estão previstas no Código Penal, como crime contra a saúde pública. Então, todos os infratores, eles serão denunciados por crime contra a saúde pública. Quanto às atividades, as regras das atividades ficaram permitidas com atendimento presencial ao público por 24 horas, todas as atividades para atendimento de urgência, emergência e que são imprescindíveis para a manutenção da vida, que são as atividades veterinárias, todas as atividades de serviços de saúde, os serviços de assistência social e as farmácias e drogarias. As atividades permitidas nesses primeiros 5 dias para o deslocamento serão o transporte de táxi, mototáxi e Uber e por aplicativo, os transportes fretados, né, empresas que estiverem funcionando e precisarem fretar ônibus para os seus funcionários poderão fazer, transporte aéreo, transporte rodoviário, e alocação de veículos para aqueles profissionais previstos, aqueles trabalhadores dos serviços previstos no decreto. As atividades que são permitidas apenas para empresas e para os trabalhadores dos serviços permitidos, elas vão poder funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde, que são as empresas de manutenção e reparação de veículos automotores, inclusive motocicletas, e o comércio varejista de combustíveis. As atividades permitidas para entrega em domicílio, sem atendimento presencial, elas vão poder funcionar das 6 da manhã às 8 da noite, que são as distribuidoras de matérias-primas agrícolas, as distribuidoras de alimentos, de produtos farmacêuticos, de materiais para uso médico, de produtos de higiene, os comércios varejistas, os supermercados e hipermercados, as mercearias, padarias, comércio de laticínios, comércio de hortifruti grangeiros, açougues e peixarias, e outros comércios alimentícios de produto especializado. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio de gás, comércio de alimentos para animais, correio vai poder funcionar sem atendimento ao público, apenas para entrega, os restaurantes, as rotisserias e as cozinhas industriais também poderão funcionar apenas para entrega. Lembrando que todos esses serviços deverão funcionar com apenas 1/3 de seus funcionários. As indústrias, nesses primeiros 5 dias, só vão poder realizar aquelas atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido, por risco de dano das instalações e dos equipamentos. Elas não vão poder ter a produção, tá? Elas vão poder manter esses equipamentos em funcionamento, portanto, somente a atividade interna, de manutenção. Os hotéis e outros tipos de alojamento, como albergue, casas de repouso, eles vão ter o funcionamento 24 horas, a alimentação não poderá ser em ambiente coletivo, tem que ser feita dentro dos quartos, é proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns e também é proibida a entrada de visitantes nesses locais. Outras atividades que não têm atendimento ao público, que estão permitidas, são as atividades de agricultura, pecuária, eletricidade, água, esgoto, transporte ferroviário,
atividades de armazenamento, edição integrada à impressão, atividades de rádio e televisão, serviços financeiros, os bancos, somente poderão funcionar os caixas eletrônicos, sem atendimento presencial. Atividades de pesquisa e desenvolvimento, atividades de vigilância e segurança, serviços para apoio a edifícios, atividades de limpeza, alojamento de animais domésticos e serviços domésticos. Algumas atividades, elas vão ser permitidas também sem atendimento presencial, mas apenas para prestar serviços emergenciais ou para suporte às atividades que estão permitidas no decreto, que são obras de infraestrutura e serviços especializados de construção, comércio de peças e acessórios para veículos, comércio varejista de material de construção, comércio de equipamentos e suprimentos de informática, comércio de equipamentos de telefonia e comunicação, transporte rodoviário de carga, telecomunicações, serviços de tecnologia da informação, prestação de serviços de informação, atividades jurídicas, atividades de teleatendimento, administração pública, defesa e seguridade social, apenas aquelas atividades essenciais, a reparação e manutenção de equipamentos e as lavanderias. Os cartórios têm atividade permitida com atendimento ao público individualmente, com funcionamento das 8 da manhã às 6 da tarde. As atividades funerárias, elas também têm atividade permitida, com atendimento individual, e os velórios, eles terão a presença de, no máximo, 5 pessoas, um funcionamento das 6 da manhã às 20 horas. As atividades de educação, em todos os níveis, elas estão com as aulas e as atividades presenciais suspensas. Essas são as atividades do dia 17 até o dia 21 de março. Do dia 22 ao dia 31 de março, serão acrescidas as atividades de transporte coletivo, que nos primeiros 5 dias ficarão interrompidas, a partir do dia 22 começará a funcionar gradualmente. As lanchonetes ficarão permitidas para delivery e drive-thru, das 6 às 8 horas da noite, além daquelas já enumeradas. Poderão fazer delivery e drive-thru também os supermercados, hipermercados, mercearias, padarias, comércio de laticínios, açougues e as lojas de conveniência, que foram acrescidas a partir do dia 22. Aqueles estabelecimentos que não têm condições de realização de drive-thru, que não têm estacionamento ou que não têm estrutura montada para drive-thru, essas atividades, apenas para o comércio, varejista, os supermercados e essas que eu acabei de elencar, poderá ser feita a retirada, o take-away, porém na entrada do estabelecimento, sem o acesso do cliente ao interior dos estabelecimentos. As indústrias, a partir do dia 22, poderão funcionar, poderão produzir aquelas indústrias relacionadas ao abastecimento dos produtos, dos serviços permitidos pelo decreto. Seriam as indústrias de medicamentos, de produtos para a saúde, indústrias de alimentos também. As demais atividades que não foram citadas, elas devem estar totalmente fechadas. Não pode ter atividade interna, nem para manutenção, nem para limpeza. Não pode haver nenhum funcionário dentro das instalações dessas empresas. Não pode haver circulação de pessoas. Tá? Alguns destaques, algumas atividades que insistem em se considerar essencial e que insistem em permanecer abertas. Essas atividades, elas não podem funcionar, estão proibidas de funcionar. São os serve-festas, os bares, essas lojas de utilidades, lojas de R$ 1,99, elas não são supermercados, elas não podem estar abertas. Tá? Algumas lojas de departamentos que se declaram supermercados e hipermercados, elas não poderão funcionar.
Lojas de artigos de festa e que vendem doces também não são essenciais, elas também não vão poder funcionar. Eu vou passar a palavra para o Tiese para fazer algumas considerações. Obrigada. Bom, para finalizar, eu queria apenas e dizer mais uma vez para a região toda, para os prefeitos, aqueles que ainda estão em dúvida em fazer ou não adesão, é importante que todos saibam que o sucesso, segundo os médicos, depende muito da união de toda a região para que esse vírus pare de ter essa velocidade de contaminação e os hospitais consigam absorver e fazer o tratamento de seus munícipes.